Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Sérgio, consegui conectar, que a net tinha caído aqui, eu estou pelos dados do celular. Vocês estão bem? Tranquilo, professor. Ah, maravilha. Deixa eu pegar aqui o chat para conversar com vocês. Boa noite, professor. Boa noite, querido. Bem-vindo. Deixa eu ver quem está. O Tiagão, o Luan, o Jamison, estão os três aí. Então, deixa eu logo aproveitar que já estão os três, deixa eu dar um feedback questão dos exercícios, de nota. Eu tive algumas dificuldades pessoais de fazer as correções, mas eu já consegui fazer. Eu acho que essa outra semana está já disponível para vocês, né, as notas, mas assim, no modo geral, não fique preocupado com isso, ainda mais vocês que estão presentes, né, que estão trabalhando o dia a dia comigo, né, essa semana sempre. Então, eu fiz já as avaliativas e até passei a devolutiva, e depois vai estar disponível também, professor, porque eu passei ainda agora há pouco. Depois eu posso compartilhar com vocês aqui no, no tutorial aqui do screen deixa eu pegar aqui o slide, qual é? Aqui. Vocês estão enxergando aí? Sim, Sim, né? apareceu aí. Então, eu vou fazer essa parte aqui, que é a parte mais importante. Esse é o devolutivo daquela atividade que tem peso 1, né, do trabalhinho, vocês comentaram que tiveram a dificuldade, não sei o quê, tá. Então, o aviso importante. Para esta atividade, será considerado independente dos valores incluídos no balanço patrimonial, para os itens 4, 5, 9 e 10. Foi que na aula passada a gente trabalhou, né, a revisão em cima, falamos, e o que vai prevalecer? A persistência que vocês tiveram por concluir essa atividade em cima do ensinamento, porque independente, eu estava observando, quando eu fiz a correção, que independente do que vocês montaram lá, o raciocínio foi lógico. O que eu tenho de feedback para vocês é assim, foi muito legal encontrar aquilo, mas vocês têm uma situação de aprendizado para contabilidade, né? Para não contadores, tudo isso. O que é importante? O que é importante em si? É que todo débito e crédito tem que zerar. Não pode haver lançamento assim. Um lançamento de débito 10 mil e outro lançamento de crédito 8 mil e ter uma sobra de 2 mil. Então, esse raciocínio vocês têm que levar ao longo da vida, e toda vez que houver um lançamento contábil, débito e crédito não fechado, tem algo errado, tá? Então, isso daqui depois vocês vão estar com esse arquivo presente para vocês, para aprendizado ter, né, para vocês saberem onde foi que eu errei, o que o Sérgio está falando, por que ele está insistindo tanto isso. Porque isso daqui é o esqueleto da estrutura do negócio, do aprendizado da contabilidade. Vocês entendendo isso daqui, vai ficar muito simples e fácil para o aprendizado futuro para vocês no curso de administração com a disciplina contábil, e no futuro para ter uma boa gestão, né, com a questão de definições de leitura de balanço, de demonstração de resultado e tomada de decisões. Então, eu passei aqui o passo a passo, tá? Dos lançamentos, tem tudinho. E aí, tem lá notas, eu parabenizando 10, não é porque bateu esse valor aqui que o professor Sérgio fechou o balanço, não. Foi pelo esforço, e eu desconsiderei os itens que vocês tiveram dificuldade. Então, eu parabenizo pelo esforço que tiveram. Então, teve notas muito boas, teve notas médias, né? Então, era esse feedback que eu queria falar da atividade P1 de vocês. E os exercícios também, eu fiz as correções e fiz da mesma ponderação.
O exercício 1, basicamente, era o mais simples, e quem entregou, eu já dei nota máxima, e os outros eu fui avaliando o passo a passo, e os 2 últimos, que eram lançamentos contábeis, eu também considerei o esforço, que foi apenas detalhes para alguns, para o acerto, mas eu considerei a atividade por concluída, só pelo fato do esforço que vocês tiveram do comprometimento de entregar a atividade. Tá? Então, essa é a minha devolutiva para a nota de vocês. Aí depois, quando vocês tiverem a nota em mãos, aí vocês me falam se ficou muito feio a nota, tá? Deixa eu pegar aqui o chat. A gente vai dar continuidade na aula passada. Deixa eu descompartilhar isso e compartilhar o outro slide da aula passada, que depois a gente vê o exercício. Vou só relembrar as terminologias, né? E aí a gente trabalhou com essa questão de terminologias, a gente começou na aula passada a falar de relacionamento com gasto, investimento, custo e despesa. E aí eu vou passar esse item a vocês, para vocês, pela seguinte situação. A gente fazer desse entendimento, eu tenho a gente vai adentrar, quando a gente fala de gasto, custo de despesa, na questão de custos. E a gente tem um livro de contabilidade, que é esse daqui, ó, que normalmente eu acho que está ruim porque fica o vídeo inverso, né? Contabilidade de custo para não contadores. Então, sempre eu busco referências teóricas para passar para vocês. Como a gente está à distância, a gente não consegue levar isso fisicamente para vocês observarem, mas é interessante vocês buscarem na internet, e eu vou escrever no chat qual é o nome do livro, porque facilita o linguajar de entendimento para vocês. Deixa eu pegar aqui chat. Cadê? Aqui. Contadores. Isso facilita o entendimento, porque o linguajar da teoria é simplificada. Nada diferente do que nós estamos vendo aqui. Os autores, tá? São 2 autores. É o Luiz Martins de Oliveira e José Hernandes Pérez Júnior. Então, eu disponibilizo porque fica para você ter o entendimento. E aí eu vou fazer a recapitulação de novo da teoria. Vamos lá. Vocês lembram ainda, eu sei que passou uma semana, mas vocês ainda lembram o que é gastos? Eu queria saber de vocês. Podem responder pelo chat, pode ser por voz, não tem problema algum. Vocês lembram ainda do que é gasto? É algo que está envolvido custos e despesas, lembram disso? Toda vez que vocês tiverem dificuldade, legal, Luan, é isso mesmo. Então, toda vez que vocês tiverem dificuldade de estar conversando com quem é da área técnica da contabilidade, e eles vão começar a questionar vocês, é custo ou despesa? Vocês vão afirmar assim, não sei, mas isso é gasto. O que é gasto? Nada mais é que custo
e despesas em conjunto. Você não precisa classificar. Então, toda vez que você visualizar o custo e a despesa, você vai falar de gasto. E investimento é algo que você vai colocar seu dinheiro, mas no futuro próximo terá um retorno disso, que normalmente você tem que ter esse retorno. E aí, o que eu quero hoje trabalhar com vocês? Eu quero trabalhar com vocês justamente essas terminologias aonde a gente possa se sentir à vontade e a gente vai se sabatinar, independente se vai ser via chat ou via voz. Então, eu vou só recapitular que esse outro slide que eu vou passar, a gente já trabalhou, mas eu quero recapitular porque essa é uma das partes bem importantes do entendimento para a gente avançar para o próximo capítulo, capítulo 6 da aula 6, que é a demonstração do resultado do exercício. Por quê? O DRE ele vai estar trabalhando entre receitas e despesas, e dentro dessas despesas vai estar os custos embutidos ali, e a gente vai aprender a classificar o que é custos e despesa dentro do plano de contas de resultado, tá? Com a questão da demonstração desse resultado. Então, no exemplo que eu comentei, a gente fez comentários de exemplificações na área industrial, na área comercial do varejo e na área de prestação de serviço. Então, vamos recapitular esse exemplo que eu tinha mencionado. Um gasto em sua aquisição de imediatamente se tornou investimento, que é o caso da matéria-prima, que é o exemplo 1. Foi um gasto em sua aquisição que imediatamente se tornou investimento. E no momento da utilização da fabricação de um bem, surgem os custos da matéria-prima como parte integrante do bem elaborado, que é um novo investimento enquanto ativado, que a gente vai falar estocado. O que a gente quer falar sobre isso daí? A matéria-prima, quando você vai buscar, vamos falar de fabricação de um produto. A matéria-prima, quando nós vamos buscar esse insumo para a transformação de um bem, ele vai ser um gasto. Estou pensando de comprar matérias-primas para a fabricação de um telefone celular ou de uma televisão. Então, vamos trabalhar com a televisão de 50 polegadas. Então, eu quero fazer essa transformação. Para isso, eu tenho que comprar os insumos. Eu vou ter que pensar que no momento que eu vou adquirir, eu vou estar gastando, né, recursos. Eu não sei ainda se é despesa e não vou saber se é custo, mas eu vou ter um gasto quanto a isso. Eu comprei, né? Fui, coloquei no meu processo produtivo, transformei isso num bem. Quando eu transformo isso num bem, eu vou deixar isso lá no estoque. Não sei se vocês estão pensativos no que a gente veio aprendendo na contabilidade. Tudo isso há um registro contábil que a gente possa fazer a escrituração. E aí, quando eu coloco esse produto acabado no estoque, eu posso olhar para ele e falar, olha, o meu produto está ali para venda. Ele vai se tornar, nesse momento, o meu dinheiro parado lá. E aonde o momento que eu vender isso, tudo aquilo que era gasto vai se transformar em custos e despesas. Sérgio, mas por que isso? Que é a partir desse momento que vocês também, na aula passada, começaram a observar as siglas. CMV, vocês lembram dessas siglas? Custo da mercadoria vendida, CPV, custo do produto vendido, e o custo, né, da prestação de serviço. Então, tudo isso a gente vai trabalhar na aula de hoje, exercitando. A gente vai falar pouco e vai exercitar mais. Então, para isso que eu estou comentando,
com a questão do exemplo 1 de matéria-prima, a gente vai estar trabalhando as terminologias de gastos, investimento e custo. No exemplo 2 de energia elétrica, a gente vai ter um gasto no momento que a gente começar a fazer o consumo. Só que a gente não vai saber se esse gasto na classificação vai gerar um custo ou vai gerar uma despesa, ou vai sem transitar pela fase de investimento, que normalmente tu não investe para a energia elétrica. Por que o que eu estou explicando? Porque a gente vai começar a ter o aprendizado da classificação, o que é custo e o que é despesa. Se a energia elétrica é utilizada para a fabricação no chão de fábrica de um bem, ela vai estar classificada como custo. Se ela é utilizada para o pessoal do escritório, ela é classificada como uma despesa nessa gestão contábil dentro de uma fábrica, de um ambiente fabril. Então, a gente vai estar trabalhando isso daí hoje e vamos estar aprofundando isso a partir de agora. A despesa, né, são bens e serviços consumidos no processo de geração de receitas e manutenção dos negócios da empresa. As despesas estão diretamente ou indiretamente associadas à realização de receita. Então, o que a gente tem que perceber é justamente isso. Eu vou ter despesa a partir do momento que eu vou gerar algum tipo de esforço para ter receitas. E também para me manter o negócio da empresa. Então, toda vez que eu faço esse esforço, eu vou estar gerando, basicamente, despesas para o meu negócio. Exemplos que a gente também falou na aula passada. Salários de pessoal da área de vendas, salário de pessoas do escritório, energia elétrica consumida pelo escritório, conta telefônica do pessoal do escritório de vendas, tudo isso a gente classifica como despesa. Por que, Sérgio, que a gente classifica essas despesas? Porque são situações aonde você não está ligado à atividade fim da empresa. A gente está na atividade meio. Então, a gente não está ligado diretamente ao que vai gerar receita diretamente, que é a área produtiva. Se a gente está falando de uma indústria, se está falando na prestação de serviço, nós vamos estar falando de como prestar bem esse serviço, ou na parte de venda de varejo, não está ligado diretamente a isso. Então, temos outro item de perda de bens e serviços consumidos, de forma normal ou involuntária, que é um gasto não intencional. Tais perdas são alocadas às despesas e apropriadas diretamente no resultado do período em que ocorre. A gente tem esses exemplos aqui. Perdas com incêndio, obsoletismo de estoque, mão de obra durante o período de greve, material com defeito anormal gera perda. Então, tudo isso, para quem não trabalha em indústria, para ter essa percepção, perda com incêndio é se tiver um sinistro mesmo, né? Aí já foi. Mas essa terminologia chamada obsoletismo, vocês sabem o que se trata? Me respondam, por favor. Vou pegar o chat aqui. O que é? Conseguem me contribuir aí? Vai me tirar a dúvida? E aí, vamos lá participar? Tiago, James, Luan, tem alguma ideia aí? Bom, o Luan está comentando algo que não se usa mais. Então, vamos lá. Aí o Tiago também fez um comentário, né? Mas deixa eu deixar bem claro para entendimento. Então, itens de estoque obsoletos são itens assim. Vamos supor que nós compramos
matéria-primas e itens sofisticados eletrônicos para montar. Vamos pegar o exemplo da TV. Só que vai passando os anos, as nossas TVs, os nossos celulares, os nossos computadores vão evoluindo tecnologicamente. E esses itens que são obsoletos, eles ficam o quê? Perdido ali nos estoques, que vai deixar de ser utilizado. E aí você não pode vender ou produzir mais porque já saiu de linha, ninguém mais quer. Quer ver um exemplo? Há 20 anos atrás, a evolução da telefonia, do telefone móvel. Nós não tínhamos smartphone. Será que hoje, se eu oferecer um telefone celular que só faz ligações de voz, ele será bem aceito no mercado? O que vocês acham? Acho que não, né, professor? Não vai, por causa que já são tecnologias ultrapassadas. E aí, o que isso vai acarretar para o negócio? Nós vamos ter matéria-prima obsoleta. O que fazer com isso daí? A gente não tem que considerar que é uma perda? Eu estou explicando tudo isso só para exemplificar quando a gente escutar a terminologia perda. Então, a gente perde dinheiro com o nosso estoque obsoleto, ultrapassado. E não é porque às vezes a gente quer, é por causa que compramos itens que saiu de uso, nós não estamos mais utilizando. Um desses fatores que ocorre para as empresas é isso, a obsolescência. Quando a gente fala assim, eu estou querendo consertar o meu videogame, mas só que não existe mais essa peça. Vocês já ouviram essa expressão quando você vai numa assistência técnica para consertar um bem, um videogame ou algo parecido, e você fala assim, você escuta da assistência técnica, esse item não é mais fabricado, essa peça não tem mais. Então, é porque é um item que já saiu de linha e está em obsolescência. Aí a gente torce sempre que as empresas tenham um estoque desse obsoleto, senão você não vai mais conseguir utilizar esse bem. Tá claro aí essa terminologia do que é uma perda? É igual o exemplo da mão de obra, tá ok? É igual o exemplo dessa mão de obra aqui durante greve, né? Durante greve há uma perda, não só de, como o Tiago colocou lá, para a questão do obsoletismo, mas existe uma perda de eficiência quando você tem greves, né? Eu não vou nem falar da greve. Vamos brincar um pouco, que eu gosto de levar o dia a dia de vocês. Os três têm força de vontade de trabalhar bastante? É comprometido? Sim ou não? Sim, professor. Né? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu vou fazer agora uma comparativa. Imagine que a gente está em busca de se colocar no mercado, vai acabar essa pandemia e eu quero ser bem proativo e ter uma carreira profissional legal na área de gestão, na área administrativa. Aí eu estou trabalhando lá, só que eu gosto de dar aquela enroladinha. O que é essa enroladinha? É a gente fazer corpo mole, deixar um pouco mais a hora passar e não tá afim muito de trabalhar o dia todo. E aí eu tenho o quê? Vou dar uma volta, vou ao banheiro, vou parar ali com o colega, dar uma conversada. Para vocês, o que é isso? O que é isso na percepção de vocês? Perda, né? Perda de tempo, de produtividade, né? Perfeito. A pessoa que está focada, ela vai trabalhar para cumprir sua atividade e entregar resultados. Agora, essa outra que vai, deu uma passeada, foi ao banheiro, foi comer alguma coisa, tudo isso não está sendo eficiente. Ele está gerando o quê? Ociosidade, né, em sua mão de obra. Se ele é pago
durante o dia para trabalhar 8 horas, vamos dizer que ele trabalhe pelo menos 4 horas. Normalmente, é 50% dessas atividades. 50% dessas atividades ele cumpriu, e os outros 50% foi horas perdidas. Então, isso é uma perda para o empresário. Então, vocês já ouviram falar, né, de alguns colegas que falam bem assim, poxa, hoje eu não estou muito afim de trabalhar, não, eu acho que eu vou dar uma enrolada. Já ouviram falar essa expressão no dia a dia de vocês? Sim ou não? Vamos lá, pessoal, me ajudem aí a sair dessa gama, dessa aula aí que só um está falando. Tem algum relato sobre isso daí? Geralmente quem está querendo sair da empresa, né, professor, também tem esses papos aí de estar querendo enrolar, de essa ociosidade que o senhor estava comentando. Isso. Então, isso daí é muito prejudicial para ambos, para a pessoa e para a empresa. Por que para a pessoa? Vocês concordam que fica mal visto? Né? A gente fica, pô, o cara está enrolando, não é isso? Ele é preguiçoso, não fica com essa tendência da percepção nossa de olhar de fora? Não fica mesmo dessa maneira? Né? E para a empresa há uma perda efetiva, porque todo mês ela está pagando o salário. E o cálculo para salário, eu acho que vocês já sabem ou vão aprender, que é nada mais, é pegar o salário e dividir ele pelo total de horas trabalhadas. E aí você vai ter a mão de obra, a hora da pessoa. Então, se o cara... A gente pode até fazer um cálculo simples, pegar um salário de 2.000, vamos colocar que é melhor o cálculo, de 3.000 reais e dividir ele por 30. Vai dar 100 reais ao dia. Então, se aquela pessoa trabalhar 8 horas por dia, né? Trabalhar 8 horas por dia, a gente vai ter o valor, deixa eu só pegar aqui, 100 dividido por 8. Vai ter R$12,50, porque não vou entrar nos méritos de calcular DSR, né? O descanso semanal remunerado. Eu não vou entrar no mérito. Eu quero fazer desse tipo de cálculo, não vou fazer de folha de pagamento, porque se a pessoa trabalha 44 horas semanais, eu só estou explicando isso porque, como é vídeo, fica gravado, e as pessoas depois não falarem, olha, o professor está fazendo o ensinamento, o exemplo é errado, por causa que a gente tem, se trabalha 44 horas semanais, a gente tem 220 horas durante um mês de trabalho. Então, sempre a gente pega o salário bruto e divide por 220, depois faz o cálculo do descanso semanal remunerado. Só que aqui a gente está exemplificando para tomar de decisões na contabilidade. Então, a gente pega um salário de 3.000, divide por 30 dias trabalhado, a gente vai ter 100 reais. Pega esses 100 reais e vamos dividir que o cara trabalha 8 horas por dia. Vai dar R$12,50 por hora. Aí vai naquela situação que mexe no bolso de vocês. Vocês são dono do negócio. Está pagando o professor Sérgio 3.000 reais. E o professor Sérgio não está hoje a fim muito de trabalhar. Durante essas 8 horas, ele trabalhou 2 horas, foi muito. Eu deixei de trabalhar 6 horas. Quanto eu estou dando de prejuízo para a empresa? Só num dia. R$75, ó. Então, imagine que hoje eu não estou disposto, eu estou deixando de produzir algo, e aí eu já estou, num dia, dando um prejuízo de R$65. E aí, para a gente colocar a expressão certa, a empresa está perdendo R$75 por dia com o professor Sérgio. Aí vamos dizer que eu estou com essa preguiça eterna, né, durante 30 dias. Eu já estou perdendo 2.250 com esse funcionário. Quando vocês estiverem do lado da gestão, vocês vão sempre estar olhando dessa maneira. De que maneira eu estou perdendo? Porque, além de eu perder financeiramente o pagamento de um salário,
Aí vai entrar tudo que vocês já estão falando. A expressão de produtividade, eficiência, tudo que vocês estão escrevendo aqui já me falaram. Ok? Até aí? Material com defeito é o próximo exemplo. Legal. Material com defeito é o próximo exemplo. Bacana. E aí a gente vai passar aqui o foco determinante para custo de produção, ele vai ser sempre os custos e as despesas. Aí está aqui no slide, né, o momento em que o produto está pronto para a venda, né? E aí o que eu quero entrar no detalhe? Eu vou compartilhar aqui, que eu fotografei e coloquei aqui no PowerPoint. Deixa eu só ver onde é que está. Eu coloquei justamente para mostrar para vocês um fluxo, que eu não ia estar aqui, achei. Um fluxo. Quero compartilhar com vocês esse fluxo. Não, não é esse não. Desculpa, não é esse não. Deixa eu pegar aqui. A apresentação 2 que está aqui. Deixa eu compartilhar fotos. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu fiz ainda agora ele. Eu acho que eu preciso salvar o arquivo, porque não está aparecendo. Só um segundinho. Não está aparecendo, acho porque ele não está salvo. Apresentação 2. Acho que agora ele consegue compartilhar. Agora foi. Eu fotografei do livro que eu estava mostrando para vocês. Vocês estão enxergando aqui esse fluxo, né? Fluxo de custo de despesa. Em cima desse fluxo que a gente vai trabalhar. Então, ó, conceito teórico de gasto. Vamos olhar. O gasto, ele gera custos e despesas. Dentro dessas despesas, as despesas a gente vai olhando na contabilidade, a gente já pode classificar diretamente no resultado, sem passar por estoque, sem nada. Por isso que tem essa linha reta aqui no fluxo, tá? Vai direto para o resultado do período. Já, olha o trabalheiro que vem o custo. Já tem uma escadinha, se a gente for olhar de baixo para cima, né? Descendente. Então, a gente vai trabalhar custo, por isso que eu falo, a maior complexidade. Então, quando nós formos trabalhar com gasto, a gente sempre tem que pensar, despesas e custos. Por isso que eu explico a vocês, olha, não batam cabeça quando estiver discutindo com contadores, por aí, colegas que fazem a área contábil, quando começarem a questionar vocês para deixarem vocês inseguros. Isso é custo ou despesa? Gente, eu não sei, mas é gasto. Então, é isso que eu quero explicar para vocês. E o que compõe esses custos? A gente vai verificar que os custos eles podem ser diretos ou indiretos. A gente vai explicar. Quando é indireto, a gente não consegue mensurar ele diretamente, a gente vai proporcionalizar e vocês vão ter a expressão que chama-se rateio, que a gente vai entender no futuro. O que é isso, rateio? Aí a gente coloca aqui como exemplo produto A e produto B, que isso está na teoria do livro, e estoque, custo do produto vendido, e depois que vende, aí vai para o resultado do exercício. Então, esse é o fluxo, tá? Dos custos e despesas. Quando eu falo custos indiretos, é só para vocês entenderem. Toda vez que eu não tenho certeza de que maneira esse custo está ligado diretamente àquilo que eu estou produzindo, eu vou classificar ele com custos indiretos. Eu vou dar um exemplo de uma classificação de custos indiretos com a questão da mão de obra. Olha lá. Vamos supor que nós estamos dentro de um ambiente fabril e nós temos uma linha de produção. Essa linha de produção é composta por montadores. Vamos dizer que estão montando algum produto. Então, esses montadores, o salário desses montadores, por estarem fazendo a
a atividade fim do negócio, que é a montagem de algum equipamento ou aparelho para a finalização de um produto final, o que a gente vai classificar ele? A gente vai falar que esse custo dessa mão de obra é um custo direto ligado à produção. Só que, para produzir, eu fico numa linha de produção. Eu não vou lá no estoque pegar a matéria-prima e colocar na linha de produção para eu ficar montando ou fazendo a transformação no meu ambiente produtivo. Tenho umas pessoas que fazem isso. Essas pessoas são alimentadores. Esses alimentadores, eles vão lá no estoque, puxam no carrinho, só um exemplo, e colocam próximo a você para iniciar no processo produtivo. Essas pessoas são classificadas uma mão de obra indireta, porque eles fazem o quê? Apenas a ponte entre pegar a matéria-prima do estoque e disponibilizar a linha produtiva. Isso é só um exemplo, tá? Como existem outros exemplos de custos. E aí, vocês podem observar que esse alimentador, ele pegou essa matéria-prima e começou a colocar em várias linhas produtivas. Só que na primeira linha produtiva, essa linha produz o produto A, que eu não sei o que é. E na outra linha, o produto B. O salário dele, eu não consigo mensurar quanto é que eu tenho que dividir o produto A e quanto eu tenho que dividir o salário dele o produto B. E a gente vai ter que, no futuro, criar um critério que a gente chama de rateio, que é o quê? De que maneira ambos os produtos vão absorver esses custos. Aí vamos dizer, o Jamison, não, Sérgio, a gente coloca 50-50. Podemos concordar com esse exemplo que eu estou comentando? Classificar 50-50% o salário da pessoa. O salário da pessoa aqui é 1.000. Eu coloco o custo de indireto 500 para cá e 500 para cá está de bom tamanho? Sim ou não? Bom, o Luan tá dividido. Aí, Luan, acha que sim, né? Porque está dividido. Mas aí eu vou te falar a seguinte situação. Vamos supor que isso daí que é o legal dos exemplos e a gente está aqui para a gente ter essa discussão. Vamos supor que o produto A, ele produziu apenas 10 produtos e o produto B, ele produziu 100. Será que foi justo esse rateio de 50-50? Porque para o produto B ter produzido 100 itens, a pessoa trabalhou mais para a linha B, você concorda? O produto B. Concorda com isso daí? Legal, entendeu, né? Porque se a gente fizer isso, o produto A vai absorver mais custo. Qual é a consequência se eu produzir só 10 itens aqui e o produto B eu produzir 100? Se eu colocar 50-50, o que vai ocorrer? O meu produto A vai absorver R$500 desse salário e deveria só absorver 100, só como exemplo, tá? E o produto B deveria ter absorvido R$900. Se a gente fizer 50-50, a tendência é que o preço, a tendência é que o custo do produto A será maior e não vai estar dentro de uma realidade, porque vai influenciar no preço. Esse preço vai colocar o valor desse produto no mercado mais caro.
Às vezes, por um erro de classificação contábil. E aí você olha, nossa, como esse produto está caro. Às vezes é porque é lançamento, outras vezes pode ser por erros, né? Dentro dessa classificação de custos. Aí o que vai ocorrer? O produto A absorveu mais custo indevidamente. E aí ele está sofrendo para ser vendido lá no mercado, porque absorveu mais custo. E aí a empresa ela não vai produzir um produto para vender mais baixo do que é o custo dele. Não vai existir isso. Então, é esse tipo de situação que eu estou tentando explicar aqui para vocês, que o custo vai gerar tudo isso de classificações. E para a gente finalizar aqui a aula de hoje, eu quero voltar para o slide e fazer a sabatina com vocês, e vocês vão me responder via chat ou por voz mesmo. Fazer do exercício aqui. Eu quero saber se vocês entenderam esses dois nossos encontros. Vamos classificar, tá? No exercício 1, esse cara aqui. A gente vai classificar os seguintes itens: investimento, custo, despesa, perda e desembolso. Então, se eu comprar uma matéria-prima, para vocês é o quê? Vamos fixar antes de finalizar a aula. E aí? Estão me respondendo por chat? Deixa eu ver. Onde é que está esse chat? O que aconteceu? Ficaram mudos? Professor, Vamos lá. acho que a compra de matéria-prima seria investimento, né? Compra de matéria-prima. Investimento. É isso mesmo? Vocês lembram alguma coisa de desembolso, do Conselho de Desembolso? Hein? Vocês lembram de alguma coisa? Vou pular. Já voltamos de novo. Consumo de energia elétrica do escritório da administração. Vamos por uma mais fácil. Acho que é uma despesa, professor. Despesa, porque a energia elétrica está sendo gasta no escritório, né? Não está ligado diretamente à atividade fim do negócio. Isso. Legal. Utilização de mão de obra da fábrica. Custo. Custo, porque está ligado à atividade fim do negócio, aquilo que eu estou comentando para vocês. Consumo de combustível do veículo do vendedor. De combustível despesa, né? do veículo do vendedor. Despesa, porque está ligado à área de vendas, né? Para poder gerar receita. Aquisição de máquinas. Acho que é um investimento. Investimento. E se a gente for olhar por dedução, se eu não tenho aquela certeza, o que é compra de matéria-prima? Desembolso. Desembolso. Porque eu já estou me comprometendo na aquisição de algo que em algum momento eu vou desembolsar recursos, tá? Alguém ia perguntar alguma coisa, eu não sei se é porque falhou, que eu estou pelos dados do celular, mas eu vi que deu um eco. Alguém ia perguntar alguma coisa? Tá. Então, vamos assim para o exercício 2 para ficar um pouco mais confortável a exercitação.
Aqui está claro, não está, pessoal? Ou vocês estão com dificuldade de classificar isso? Investimento, custo, despesa, perda ou desembolso? Só, professor, eu acho que foi a dúvida aí, que acho que a Uhum. primeira, o desembolso. Se eu desse para comentar um pouco. O desembolso é justamente aquilo que a gente faz. Eu vou comprar alguma coisa. Lembra, no momento que tu está pensando em adquirir, tu já tem que perceber que você vai desembolsar algo no futuro. Se você vai pagar à vista ou a prazo, mas você vai ter que desembolsar. Então, a partir do momento que tu te compromete, vamos lá levar para a nossa vida real. Você vai com um colega e fala assim, olha, eu queria comprar aquilo que tu está vendendo. A partir do momento que tu fala isso e o colega fala, amanhã eu trago para ti, tu já tem que memorizar que tu vai desembolsar um recurso teu. Aí, se vai ser despesas ou custo, vai ser um critério da sua utilização. Se tu utilizar isso por um critério que vai te gerar algum tipo de receita, vai ser custo. Se não, vai ser, um exemplo, um lazer, vai ser despesa. Então, a gente leva esses conceitos para o nosso dia a dia. Ah, eu vou pegar isso daí que eu vou comprar dele, isso daqui vai durante 2 anos me disponibilizar forma de ganhar dinheiro, e eu imagino que vai durar de 2 a 5 anos isso daqui sem eu precisar comprar outro. Aí você pode afirmar que é um investimento. Por que, Sérgio? Que é um investimento tudo que eu compro, um bem durável que eu compro para uma transformação, e isso vai me gerar riqueza. E quando é que eu vou falar de perda? É aquelas situações que eu comento, quando há o desperdício, que estava no slide anterior, que a gente estava discutindo. Mas essa é a questão do desembolso, tá bom? Toda vez que você se compromete numa aquisição de algo, tu vai ter que desembolsar no futuro, tá bom? Vamos lá Entendi, para a professor. continuação. Entendeu, né? Então, vamos lá. Depreciação das máquinas da produção. O que é isso? Depreciação, tá já escrito bem aqui, máquinas de produção. É custo ou despesa? Acho que é despesa. Não, é custo. Está ligado diretamente à produção. É Mas a a depreciação. depreciação, O que é a depreciação? Pode falar. não, eu estava confundindo, professor. Desculpa. Tá. Por isso que eu estou comentando aqui, ó. Toda vez que vocês lerem e estiver assim ligado diretamente à produção, vocês já tem que entender que ele está influenciando, dizendo que é custo ou despesa, tá? Então, essa depreciação de máquinas da produção é custo. Essa depreciação de móveis de utensílios da administração é despesa, tá bom? Na classificação, que é a 9 aqui. Remuneração do tempo do pessoal em greve é o quê? A gente acabou de conversar sobre isso. O que é isso? Remuneração. É? Despesa. Qual é o conceito aqui? Não, remuneração do tempo do pessoal em greve. Esses caras estão ociosos. A gente vai ter o quê? Uma perda. A perda. Tá? Pagamento de honorários da administração. É o quê? Despesa. Despesas. Despesa. Aluguéis e seguros do prédio da fábrica. É da fábrica. Aluguel e seguros do prédio da fábrica. É o custo, então. É custo, tá bom? É custo. Vamos classificar aqui o exercício 2 e massificar o que é custo e despesas. Materiais consumidos na fábrica. Vamos lá, um bate-volta rapidinho. É o custo. Materiais de custo.
Salário das costureiras das fábricas de roupa. Custo. Comissão dos vendedores. Despesa. Honorários do diretor administrativo. Despesas. Despesa, porque é do administrativo. Se fosse diretor da fábrica, era custo. Gasto com veículos da administração. Despesa. Despesa. Depreciação das máquinas industriais. Custo. Custo. Consumo da energia elétrica da fábrica. Custo. Despesas. Não, despesa seria se fosse da administração. Tá? A gente tem que estar muito atento a isso quando estiver ligado à atividade fim ou à atividade meio. Tá? E aluguel da área ocupada pela fábrica. Custo. Aluguel, custo. Salário da secretária da gerência. Despesa. Despesa. Matéria-prima consumida pela fábrica. Custo. Salário dos supervisores da fábrica. Custo. É o Custo. custo também. Embalagem usada no produto. Custo. Linhas utilizadas na fabricação de roupas. Custo. Custo. Então, gente, eu coloco para a gente fazer esse treino justamente para a gente massificar esse aprendizado de custos e despesa. Vamos rapidinho finalizar a aula. Coloque V para verdadeiro, F para falso nas questões abaixo. Cada componente do processo de produção é uma despesa que no momento da venda transforma-se em perda? Falso. Só existe custo em empresas industriais? Deixa eu ver. E aí, só existe custos em empresas industriais? A gente estudou esse conceito. A gente estudou o quê? Falso. Empresas. Falso. A gente estudou custo no varejo, na prestação de serviço e na indústria. Então, a última, não se confunde perda com despesa, uma vez que a primeira envolve os conceitos de imprevisibilidade e involuntariedade. É isso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Então, gente, é justamente isso que eu coloco para a gente massificar essas terminologias, porque na próxima aula a gente vai adentrar o DRE. Então, aí, quando nós começarmos a trabalhar as contas contábeis, que vai falar despesas e classificação de custo, eu já tenho a certeza que vocês terão a segurança dessa classificação. Tá bom? Legal aí? Deixa eu pegar aqui. Tudo certinho? Então, a gente vai se encontrar na próxima aula, terça-feira que vem, no mesmo horário. Vou desejar uma boa semana para vocês e uma boa noite. Boa noite, professor. Um abraço a todos, tá?